Fim de jogo no Rei Pelé e temos um novo líder no grupo B da Copa do Nordeste. O Bahia conseguiu superar o CSA, quebrando uma série de invencibilidade da equipe azulina que vinha desde 2024. Foi a primeira derrota do CSA como mandante em 2025. Uma derrota que sim escancarou alguns problemas, principalmente na fase defensiva da equipe do Igor Magalhães. Talvez algumas escolhas não foram as mais corretas do técnico do CSA, mas que também acredito que diz muito mais, na minha visão, sobre a diferença técnica individual entre as duas equipes. Vou trazer um resumo do jogo, vou trazer avaliações individuais também e alguns números da partida, além da classificação atualizada do grupo B do Regional, que tem o Bahia agora como novo líder. Mas antes eu quero um pouco da sua opinião. O que você viu sobre esse jogo? Fique à vontade para comentar, fique à vontade para opinar. Também deixa o like, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e que eu traga mais conteúdos como esse por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para mais vídeos sobre Copa do Nordeste e outros vídeos, inclusive trazendo um convite para você. Tem já um vídeo disponível sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para os nordestinos. Qual nordestino tem a vida mais difícil na primeira rodada do Brasileirão? Vou deixar esse vídeo com um card aqui disponível se você quiser acompanhar. Mas já trabalhando aqui sobre os resultados dessa sexta rodada pelo Grupo B, que teve ontem a vitória do Náutico diante do América de Natal. Para alguns, ela é classificada como algo bom para o CSA, mas na minha opinião nem tanto. Se tem mais um candidato pela corrida no G4. Teve hoje a vitória do Confiança por 2-0 sobre o Sampaio Correia e a vitória do Ceará por 2-0 diante da Juazeirense, além do 2-1 do Bahia diante do CSA. Alguns números do confronto por aqui. Fazendo uma avaliação, trazendo uma avaliação geral do jogo e principalmente avaliando agora o primeiro tempo. Um volume e um controle absurdo do Bahia, analisando o recorte dos 45 minutos, pelo menos dos 11 até os 45 se teve um Bahia com muito controle, um Bahia com muito volume de jogo e um CSA sofrendo muito defensivamente. Acho que principalmente a partir dos corredores laterais, Kaique jogou muito bem pelo lado do Bahia, o Nestor por dentro também jogou muito bem pelo lado do Bahia, o nome do Iago, que foi uma surpresa na lateral esquerda, também atuando, desempenhando muito bem. O CSA ele, no primeiro tempo conseguiu ser competitivo até os 10 minutos. Depois dos 10 minutos teve o gol do Bahia e talvez o CSA sentiu muito golpe. E se teve uma queda tanto coletiva como individual da equipe do Igor Magalhães durante o restante do primeiro tempo. Durante o primeiro tempo ainda saiu o segundo gol do Bahia na casa dos 25 minutos. Um primeiro tempo que escancarou muito algumas fragilidades defensivas do CSA, mas como eu falei na abertura do vídeo, eu entendo que muito mais do que escancarar algumas fragilidades defensivas do CSA, o primeiro tempo mostrou a diferença técnica entre os dois grupos. Tudo bem, no pré-jogo eu falei sobre o ponto de investimento, o fator de diferença dos dois elencos, mas eu também toquei no ponto do falta de um encaixe, talvez falta de sequência. Jogadores que hoje atuaram pelo Bahia não têm uma minutagem e uma sequência de jogos em conjunto, em grupo, que talvez levassem a um favoritismo muito alto do Bahia. Mas o primeiro tempo, acho que os pontos individuais eles ficaram muito claros, as diferenças individuais ficaram muito claras. Veio o segundo tempo e aí se teve, logo no retorno da segunda etapa, um Bahia que conseguiu até os 12, 13 minutos da etapa final manter o controle com posse de bola, e um CSA atrás, um CSA corrigindo algumas falhas defensivas que ficaram evidentes no primeiro tempo, a entrada do Marcão, e eu vou falar um pouco sobre ela também daqui a pouco. E depois desses primeiros 12, 13 minutos, se teve um CSA conseguindo ter a bola. Um Bahia voltando para se fechar defensivamente, talvez encontrar válvulas para contra-atacar, e até teve. O Bahia ficou muito próximo de fazer o 3-0. E um CSA tentando encontrar soluções para passar sobre uma forte marcação do Rogério Ceni,
o Bahia que se fechou num 4-5-1, apenas o William José um pouco mais avançado. O CSA tem o gol do Bryan de pênalti sofrido pelo próprio Bryan. CSA encontra algumas soluções, a entrada do Igor Bahia trouxe um impacto positivo, a entrada do Danilinho trouxe um meio de campo um pouco mais solto do CSA. Ainda entendi ali como o Nicola um pouco sobrecarregado em alguns momentos para a construção inicial, mas se teve um CSA que, assim como o Bahia se aproximou muito do terceiro gol, um CSA também que teve seus momentos de se aproximar muito do segundo gol, do gol que seria de empate no confronto. Ainda assim, entendo que, principalmente avaliando o controle e as diferenças individuais, o Bahia teve um resultado que não fugiu muito da curva do que foi o desempenho das duas equipes em campo. Acredito que o 2-1 para o Bahia entrega bastante o que aconteceu no Rei Pelé. Falando sobre as escolhas dos dois treinadores e um pouco do movimento de campo dos dois times. O CSA teve o George no gol, Cedric, Wanderson, Betão e Enzo na linha defensiva. Sofreu demais o Cedric, sofreu demais o Enzo, e eu vou falar por que daqui a pouco. Nicola e Vander como os dois volantes, Clenison e Bryan jogadores mais abertos, Cachoeira mais centralizado e o Thiago Marques, só que trazendo uma correção aqui. No início, principalmente, Cachoeira um pouco mais próximo da figura do Bryan. O que aconteceu também com o CSA durante o primeiro tempo foi, principalmente depois dos 10 primeiros minutos, um CSA que não tinha controle e não tinha muitas correções defensivas, alguns movimentos aconteceram. Aconteceu, por exemplo, a troca de posicionamento do Clenison com o Bryan. Isso chegou a acontecer em poucos minutos, mas chegou a acontecer. Aconteceu também o movimento aqui do Bryan jogando centralizado e o Clenison jogando aberto pelo lado direito, além da figura do Cachoeira aberto pelo lado esquerdo. Isso chegou a acontecer também em alguns minutos, mas a ideia inicial era Clenison aberto pelo lado esquerdo, Cachoeira e o Thiago Marques um pouco mais avançados e o Bryan aberto pelo lado direito. Se teve o fator surpresa para a torcida do CSA do Nicola, né, o nome do Camacho, que era mais cotado para iniciar a partida, teve um problema de um mal-estar durante o aquecimento e aí o Nicola terminou ganhando espaço. Falando sobre a equipe do Bahia, Bahia teve o fator do Ronaldo no gol, se imaginava o nome do Danilo Fernandes, mas o Ronaldo que foi o titular, Gilberto, o David e o Rezende, e o Iago, também como dá para dizer uma surpresa, se imaginava um pouco mais, a imprensa baiana falava um pouco mais do nome do Juba, Azevedo, Eric e Nestor, o Michel Araújo, o William José e o Kaique. E o que mais deu dor de cabeça, principalmente avaliando o primeiro tempo. Vou falar sobre as alterações também dos dois treinadores para a segunda etapa. Mas foi um Bahia que conseguiu, a partir do grande desempenho do Kaique, incomodar e muito a figura do Enzo. Também alguns movimentos de subida do Gilberto fizeram com que o Bahia ganhasse uma superioridade aqui nessa ponta direita. O Michel Araújo, ele fazia alguns movimentos em que puxava o Cedric e que liberava o apoio aqui do Iago. Isso ficou muito claro no gol do próprio Iago, mas também em outros momentos, ficou muito claro. Grande atuação do Nestor, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros sinais de dificuldade do Bahia, o Nestor ele tinha um movimento de buscar essa bola na saída de jogo e também de ser um cara que pisa aqui no campo de ataque. Em alguns momentos o Nestor estava fazendo linha de 2 com o William José para marcar alto, mas em grande parte era um Nestor muito mais nessa faixa de meio. Me agradou bastante, acho que os movimentos do Bahia durante o jogo, principalmente durante o primeiro tempo, eles demonstravam uma equipe, sim, individualmente superior, o que é óbvio, mas também mostravam uma equipe coletivamente madura. Não me agradou muito o nome do Eric, apesar de ter marcado um gol, o fator elemento surpresa do Eric na área, mas eu vi muito mais do Nestor, eu vi muito mais do Michel Araújo do que propriamente do Eric, e muito mais ainda do nome do Iago e do nome do Kaique. O que desempenhou o Kaique foi algo
absurdo. E aí, trazendo um pouco de movimentos em campo, eu falei sobre os movimentos do lado do CSA, se tinha um Bahia que, olhando para o primeiro tempo e olhando para o segundo principalmente, marcou muito nessa estrutura de um 4-5-1 mais baixo, né? Olhando aqui, uma marcação ainda mais baixo, toda no meio de campo, abaixo do meio de campo, aliás, e um CSA, e aí já falando sobre as alterações do segundo tempo, CSA voltou, e aí, talvez uma mudança que alguns torcedores podem ter pegado um pouco no pé do Igor, tá perdendo por 2-0, vai colocar um zagueiro no lugar de um atacante, mas era muito necessário isso, né? A partir do sofrer de Cedric e de Enzo, era muito necessário esse movimento de colocar mais um zagueiro, até para esticar essa linha aqui defensiva, né? Você tinha 4 homens que em muitos momentos ficaram juntos, até para tentar tirar espaço do Bahia, mas que deixavam esses lados de ataque muito abertos para a equipe do Rogério Ceni. E aí entra o Marcão para deixar essa linha de 5 um pouco mais aberta e criar uma resistência defensiva um pouco maior. Funcionou. Foi uma mudança de um primeiro impacto. A primeira dor de cabeça do Igor Magalhães era: vou corrigir os problemas defensivos, vou tentar colocar com mais gente, uma dificuldade para o Bahia de criação. Funcionou. Acho que a entrada do Marcão, e muito mais do que uma proteção defensiva, o Marcão demonstrou muito a qualidade no passe. Eu escutei muito isso do jogo da Copa Alagoas, que eu não vi, mas se falou muito da qualidade do passe do Marcão, e isso ficou muito claro para mim hoje. Falando sobre as outras mudanças, teve a entrada do Danilinho no lugar do Vander, e aqui já foi uma mudança um pouco mais depois. A entrada do Marcão foi no intervalo, e aqui já foi uma mudança de um CSA que, com mais posse de bola, tentava e precisava de mais uma pessoa para criar. Então entrou o Danilinho no lugar do Vander, um meia de criação no lugar de um meia central. Teve também a entrada do Igor Bahia no lugar do Thiago Marques, uma mudança de um centroavante por outro, mas o Igor Bahia entrou muito bem, impressionante, como um não consegue desempenhar tanto, o outro consegue entrar e desempenhar bem. E já na reta final, a entrada do Álvaro no lugar do Brian, acredito muito a partir de um desgaste físico do Brian, e a entrada do Robinho no lugar do Cedric, para um tudo ou nada, né? Tinha já uma linha de 3 zagueiros, então liberava demais os laterais, então entrou um atacante no lugar do lateral. Do lado do Bahia, falando sobre as alterações, e em destaque, tá? Vocês estão vendo aqui maiúsculo e minúsculo as letras dos jogadores. Em maiúsculo foi os que tiveram mais tempo. Por exemplo, o Thiago, que está aqui em minúsculo, ele entrou já na reta final do jogo. Eu uso esse critério aqui para gerar alguma organização. Então, se teve o bom jogo do Nestor, mas teve um desgaste físico e ele terminou dando lugar ao Iago Felipe, a entrada de um cara de mais contenção. Teve a entrada do David Martins no lugar do Michel Araújo, e aqui eu acredito que era mais para gerar uma aceleração pelo lado esquerdo e também a partir do desgaste físico do Michel Araújo. E teve também a entrada do Thiago no lugar do Kaique, também um Kaique que teve um jogo de muito desgaste físico e um grande primeiro tempo, e o nome do Zé Guilherme no lugar do Iago, também a partir desse movimento de apoio. O Iago desgastou demais, e aí o Zé Guilherme, já nos minutos finais do jogo, terminou entrando. Acredito que não tivemos outra ou mais uma alteração. Não, foram essas 4 mesmo do Bahia. Eu estava em dúvida se nos acréscimos teve uma outra alteração, mas não, foram essas 4 mudanças do lado da equipe do Rogério Ceni. Mas trazendo um apanhado geral da avaliação do jogo, sim, o CSA que talvez poderia ter reforçado um pouco mais a ideia defensiva, imaginando um outro lado de uma força individual maior do lado da equipe do Bahia. E era um Igor Magalhães que demonstrava muito o escalar a partir do adversário. Hoje não foi tão bem assim. No segundo tempo, acho que as escolhas do Igor, priorizando aqui a gerar mais resistência defensiva, foi uma escolha boa.
A escolha também da entrada do Danilinho no lugar do Vander, ela era necessária, mas em alguns momentos se ficou o nome do Nicola muito sobrecarregado aqui por dentro. E assim, se tivesse um Camacho, por exemplo, seria um CSA com mais poder nesse último homem com posse de bola. E do lado do Bahia, assim, ressaltar as atuações individuais e coletivas também da equipe do Rogério Ceni. Falei sobre o Nestor, falei sobre o nome do Iago, sobre o nome do Kaique, também sobre o nome do Michel Araújo, mas coletivamente foi um Bahia que apresentou muitos mecanismos de encontrar soluções diante do adversário que se fechava um pouco mais. Mas também tem esse outro ponto de falhas defensivas do CSA. Deixa um pouco da sua avaliação, o que você pôde ver do confronto, se inscreve no canal, compartilha o link e também deixa o like para mais conteúdos como esse. Tá rolando Vitória e Sport agora, no momento que eu tô terminando a gravação. Talvez eu faça uma avaliação sobre esse outro jogo também. Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.